O mundo ou a Europa correm o risco de sofrer um apagão de internet por sabotagem? Eu sou Paulo Henrique Araújo e hoje entenderemos como as sabotagens a cabos submarinos, alegadamente por ação russa, podem impactar as comunicações globais e o que está sendo feito para a proteção dos países europeus. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. É rápido, fácil e você não paga nada por isso. Além de receber novos conteúdos e estar sempre bem informado sobre o cenário internacional. Se você gosta do nosso trabalho, indique o canal para todos os seus amigos. Isso ajuda muito mais do que você imagina na continuidade de geração de novos conteúdos. Fique até o final para conhecer a nossa frase-chave do vídeo de hoje. E eu quero fazer um agradecimento aqui ao perfil do Rodrigo da Silva no X, que também forneceu bastante informações aqui para a composição do nosso vídeo de hoje. Em plena era digital e dos satélites, uma tecnologia com mais de 150 anos é primordial para as comunicações no mundo. Trata-se dos cabos submarinos. Atualmente, eles são responsáveis por mais de 95% do tráfego internacional de dados e voz. O comprimento total desses cabos ultrapassa 1,5 milhão de quilômetros ao redor do globo. O primeiro cabo submarino foi instalado no longínquo ano de 1858 e conectava a Irlanda e o Canadá. As histórias de sabotagens envolvendo cabos submarinos não são novas. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, Londres cortou cabos submarinos alemães, forçando Berlim a usar canais de comunicação menos seguros. Atualmente, a Rússia estaria envolvida nesse tipo de sabotagem em várias partes do mundo. Recentemente no Brasil, em 2020, a Rússia levantou suspeitas da Marinha Brasileira de estar atuando para a cópia de dados ou preparando uma sabotagem de cabos submarinos do Brasil. A Marinha Brasileira monitorou durante uma semana um navio russo de pesquisa e inteligência suspeito de espionagem na Europa e nos Estados Unidos. O sinal de alerta foi aceso no dia 10 de fevereiro daquele ano, quando o Centro Integrado de Segurança Marítima do Rio de Janeiro detectou o Yantar, uma embarcação de tecnologia avançada de sensores, dentro da zona econômica exclusiva do Brasil. Logo após um primeiro contato, o navio sumiu do monitoramento, levando à hipótese de que o equipamento AIS, que permite a sua localização, tenha sido desligado. Uma operação de patrulha do navio foi imediatamente desencadeada. No final da tarde do domingo, 16 de fevereiro daquele ano, um helicóptero da Marinha e um avião da Força Aérea Brasileira localizaram a embarcação a 50 milhas, mais ou menos aí 80 quilômetros das praias do Rio de Janeiro. Numa primeira abordagem, a tripulação russa não atendeu às chamadas, depois deu respostas evasivas a perguntas sobre o trabalho que realizava. O barco, nesse momento, já estava próximo do litoral carioca, numa área de cabos submarinos de internet, atracando na noite do dia 18 no Porto do Rio, onde permaneceu aí mais ou menos até o final de semana. O militar consultado à época pelo jornal Estado de São Paulo disse que o desligamento do sistema de identificação poderia envolver tentativas de espionagem ou procedimentos fora da normalidade pelo navio. Para ele, a navegação do Yantar pela costa brasileira não era ilegal, mas seu desaparecimento por 6 dias foi considerado estranho. O que mais intrigou as autoridades náuticas na época foi o fato de a embarcação que vinha do Uruguai reaparecer perto dos cabos submarinos de comunicação que ligam o Brasil a outros países, após ficar por quase uma semana com seu aparelho identificador completamente desligado. Já em abril de 2023, uma investigação conjunta das emissoras públicas da Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia denunciou que a Rússia tem uma frota com navios espiões operando no norte da Europa, visando sabotar os cabos submarinos da região. Em abril deste ano de 2024, Bélgica, Holanda, Alemanha, Noruega, Reino Unido e Dinamarca assinaram um acordo para compartilhar informações operacionais,
findando assim proteger os cabos submarinos no norte da Europa contra a sabotagem russa. Também em junho deste ano, o Conselho dos Estados Bálticos se reuniu para condenar as ameaças da Rússia no Mar Báltico. Em setembro, os Estados Unidos detectaram um aumento da atividade militar russa em torno dos principais cabos submarinos e acreditavam que a Rússia poderia estar mais propensa a realizar possíveis operações de sabotagens destinadas a desativar uma parte crítica da infraestrutura de comunicações do mundo. Disseram naquele momento duas autoridades dos Estados Unidos à CNN, abre aspas, estamos preocupados com o aumento da atividade naval russa em todo o mundo e que o cálculo da decisão da Rússia para danificar a infraestrutura crítica submarina dos Estados Unidos e aliados possa estar mudando. A Rússia continua a desenvolver capacidades navais para sabotagem submarina, principalmente por meio do GUGI, G-U-G-I, uma unidade bem guardada que operava navios de superfície, submarinos e drones navais. Fecha aspas. No mesmo mês, os chefes da CIA e do MI6 acusaram a Rússia de se envolver em uma campanha generalizada de sabotagem por toda a Europa. Por conta dessas ameaças, a OTAN criou um grupo de coordenação de infraestrutura submarina, principalmente com foco na região dos Bálticos. Olha pessoal, tenho que falar uma coisa para vocês. A geopolítica, as relações internacionais esse ano foi uma coisa assim descomunal. Eu vou admitir, eu nem vi o ano passar. E mais do que isso, mais do que o ano, o mês, já estamos aí praticamente no Natal. E a gente sabe como é que as coisas funcionam. Porém, nem tudo é má notícia, porque nós estamos oficialmente agora na semana da Black Friday. Veja só, e você pode aproveitar essencialmente essa oportunidade para ter um desconto enorme na Insider, exatamente, com a semana aí da Black Friday na Insider, você pode garantir até 40% de desconto nas suas compras. É aquela hora de aproveitar o 13º, aquele dinheirinho que sobra um pouquinho a mais aí para você economizar. Veja só, eu estou aqui com a minha queridinha, a Tech T-Shirt. E a Tech T-Shirt é a camisa anti-odor que tem 2 anos de garantia contra desbotoamento e você pode aproveitar para usar ela para apresentar programa, para fazer um sport chic para sua reunião e até para ir para academia. Mais multifuncional do que isso, eu não conheço numa roupa. E veja só, você ainda pode aproveitar para presentear os seus familiares, inclusive aquele cunhado que tocou o terror aí na sua cabeça o ano inteiro. Por que não, né? Quem sabe assim você não apazigua as coisas, tá certo, pessoal? Então não seja louco de perder essa mega promoção. PH, como eu faço, eu quero aproveitar, eu quero economizar, eu quero vestir Insider. É muito fácil, meu caro Padawan. É só você colocar esse cupom que está aparecendo aqui, ó, PHVOXBF. B de Black, F de Friday, PHVOXBF, aproveite a ter 40% de desconto nas suas compras, mas só se você utilizar aqui o cupom e o link que está aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então, vamos voltar aqui com o nosso tema agora. O Báltico é formado por 3 países vizinhos à Rússia, a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Os países do Báltico fazem parte com a Rússia e a Bielorrússia, governada pelo ditador Alexander Lukashenko, um fantoche do Kremlin. Logo abaixo da Lituânia está Kaliningrado, um exclave russo. Um enclave é um território que está completamente cercado pelo território de outro país, como por exemplo Lesoto, dentro da África do Sul. Um exclave, por sua vez, é uma parte do território de um país que está separada do restante do país pelo território de outro país. É o caso de Kaliningrado. Por quase toda a sua história, Kaliningrado não pertenceu à Rússia. Na verdade, por longos 690 anos, desde a sua fundação, essa região se chamava Königsberg, em homenagem ao rei Ottokar II da Boêmia. Esse território só foi transferido da Alemanha para a União Soviética após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando Moscou o tomou como compensação pelos custos do conflito. Em 1946, Königsberg virou Kaliningrado em homenagem ao revolucionário bolchevique Mikhail Kalinin, e a população alemã que residia na região foi expulsa pelo Exército Vermelho para que a área fosse repovoada por russos. A princípio, Kaliningrado não chama atenção por seus míseros 224 km²,
abandonados, perdidos na vastidão do continente europeu. Mas não dá para subestimar esse lugar. O Oblast funciona como uma base militar estratégica para a Rússia, uma bomba relógio no coração da Europa, cercado de inimigos da OTAN. E por estar no Mar Báltico, ainda permite que a Rússia exerça poder naval numa região indispensável para a estabilidade europeia. Essa região é tão tensa que há até quem chame o corredor que liga a Bielorrússia a Kaliningrado, conhecido como Corredor de Suwałki, na divisa da Polônia com a Lituânia, de o lugar mais perigoso do mundo. Se essa faixa de terra cair no controle do exército russo, Estônia, Letônia e Lituânia ficarão isoladas do restante da Europa. Todos esses países estão na OTAN, mas não é difícil entender por que eles são tão neuróticos com a Rússia. Há poucos dias a Rússia gerou apreensão no Ocidente ao acusar os Estados Unidos e o Reino Unido de planejarem sabotar cabos submarinos. Mas seguindo a velha máxima, acuse-os do que você faz e chame-os do que você é, a Rússia costuma anunciar os seus planos dessa forma. No último dia 15 de novembro, Portugal protestou contra a presença de navios russos na costa do país. Os militares portugueses dizem que dos 9 navios russos que navegaram em mares lusitanos nos dias anteriores, pelo menos um era um navio espião. No dia seguinte, um navio espião russo foi escoltado para fora do mar da Irlanda após entrar em águas controladas pelo país. A presença desses navios chamou a atenção para o risco da Rússia cortar os cabos de comunicação da Irlanda com o Reino Unido. Já no dia 18 de novembro, a Rússia foi acusada de estar por trás da sabotagem de 2 cabos submarinos no Mar Báltico. Primeiro, o corte de um cabo entre a Lituânia e a Suécia no domingo, e então, na segunda, o corte de um cabo que conecta a Finlândia e a Alemanha. Também há suspeita de que a China esteja envolvida nessa operação. Na noite do dia 19 de novembro, o Financial Times revelou que o navio chinês Yipeng 3, que estava a caminho da Rússia, passou próximo dos cabos sueco-lituânios e finlandês-alemão. Mas qual seria o real objetivo da Rússia com estas ações? Criar pânico. Em suma, é um ato de guerra híbrida, um conjunto de ações para espalhar a desinformação, medo e isolamento nos países inimigos. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo falando sobre o processo de guerra híbrida russa para melhor entendimento. Em meio a isso, Moscou também almeja danificar a estrutura básica ocidental. Assim fica a pergunta: é possível que a Rússia comprometa o acesso global à internet ao isolar alguns países-alvo? As redes globais de comunicação são projetadas com redundância, ou seja, mesmo que alguns cabos sejam cortados, o tráfego de dados pode ser redirecionado por rotas alternativas. O exercício militar que Moscou precisaria desempenhar para destruir todos esses cabos beira o impossível. Nos próximos meses, Moscou provavelmente dedicará todos os esforços necessários para atingir a estrutura sensível de seus adversários. E a internet de alguns desses lugares pode estar sob ameaça. A internet global, no entanto, não sairá do ar, apesar de todos os esforços russos em fazer o Ocidente temer esse risco. Mas isso não altera o problema central dessa história. A Rússia não está em guerra com a Ucrânia, ela está num conflito aberto contra o Ocidente, manipulando diversas eleições, sabotando estruturas sensíveis, ameaçando uma escalada nuclear, corrompendo atividades políticas. É dever do Ocidente enfrentar esse grande problema antes que ele fique grande demais para ser parado. A sabotagem já está acontecendo e não é apenas nas profundezas do oceano. A nossa frase-chave de hoje é apagão global. Escreva nos comentários que curtiremos com o coração aqui no YouTube. Assim saberemos quem assistiu até o final e você nos ajuda a engajar este conteúdo para atingir mais pessoas. Deixe sua opinião nos comentários, curta esse vídeo. Contamos com vocês para atingir a meta aí de pelo menos 1.500 likes. PH Vox, sempre a par dos acontecimentos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.